Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje, dessa vez fazendo um reactzinho de um vídeo emo do estúdio Ghibli. Super engraçado. É um vídeo que foi indicado lá no X, né? Pessoal bom. Então no X, pela conta que eu sigo, eu confio na qualidade das pessoas. Então bora aqui falar. E esse assunto específico eu gosto muito, né? Eu estudei bastante ele, eu debato bastante ele, porque eu sou aquela pessoa que fica intercalando entre, vamos lá, um cinéfilo e eu intercalo muito com o público comum. Tanto porque eu converso muito disso com amigos, tanto quanto família, quanto com o pessoal mais culto da área, né? No sentido cult mais clássico. E aí eu acabo tendo isso vai e vem. É a figura carimbada. Se isso fosse. É a pergunta magna de qualquer coisa. Que é gosto pessoal e qualidade. É o debate mais básico, mas é o debate que sempre volta. Ele é a grande pergunta dessa definição de arte, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o título: gosto pessoal versus qualidade. Existe crítica imparcial? Já respondendo aqui, eu gosto de fazer isso. Não existe crítica imparcial. Existem críticas que buscam uma certa imparcialidade, ou seja, existem críticas que tentam ser, não que você consiga chegar lá. Porque você não consegue dividir a alma do espírito, você não consegue tirar de si mesmo, você não tira a sua mente do seu corpo, não existe essa diferenciação. Mas existe pessoas que o tentam. Vamos dar um exemplo pessoal meu. Quando eu fui fazer a minha crítica com animação de Eldorado no canal principal, eu, vendo aquele filme, quando eu vi uma cena, eu não via a cena, eu via a minha vida com aquele filme. O filme que eu mais assisti com meu pai. Então, imagine, quando eu fiz aquela crítica, eu consegui matar a minha criança interior, pegar todas essas memórias e apagar essas memórias que eu tinha com esse filme? Não. Nunca consegui e nunca vou conseguir. A única coisa que eu fiz foi pegar essa criança, enquanto eu brinquei, sufocá-la e tentar ir além. Eu consegui ser imparcial? Não, porque a imparcialidade seria se o meu eu do passado não existisse. Se eu tivesse um Alzheimer, por exemplo, e todas as minhas experiências passadas com aquele filme morressem, aí eu conseguiria uma imparcialidade seletiva com relação às minhas experiências, porque a sua única primeira impressão é a sua única primeira impressão. Logo, não existiria a imparcialidade apenas no sentido de primeira vista. Ou seja, aquela criticazinha, mesmo que boba, não é imparcial. Mas dado ao que ela poderia ser, é a mais imparcial que eu consegui fazer e eu entregar. Eu busquei, eu não entreguei. Entendeu o pontinho? Então, um crítico ele tem essa leve imparcialidade no sentido de busca, não no de fazer, até porque é impossível. Então, bora lá. Deixa eu ver se tá numa... Não. Tem como você não gostar de um filme, anime, série ou... É possível adorar uma obra e considerá-la ruim? Tem como você não gostar... Adorar uma obra e considerá-la ruim? Sim, tranquilamente, né? Tranquilamente. A questão é exatamente da balança dos gostos. É muito difícil, porque a balança dos gostos diz mais sobre você do que sobre a obra. E, querendo ou não, obras de arte são experiências individuais. São experiências egoístas. Mas a mais bela arte é aquela que faz você se conectar com o outro. Então, através de uma obra egoísta, você pode ter a obra mais empática e coletivista, que mais você se conecta com os outros de todas. Mas, ao mesmo tempo, o único que tem o sentimento que tem é você. O que pode acontecer é uma obra que você consegue, por exemplo, igual eu fiz lá com o Dourado, você vê vários erros, mas a sua história com aquela obra, seja emocional, seja de primeira impressão, até porque você, quando tem a sua segunda assistida, você não apagou a sua primeira. Assim, quando você tem a sua terceira, você não apagou a sua segunda. Então, quando você vê uma obra e você considera ela ruim, talvez você tenha um tipo que você conseguiu uma análise mais crítica, uma análise mais pessoal, aonde você pega a obra e decupa ela, ou tenta decupar essa obra, em certos aspectos de qualidade mínima, que você são aspectos de bons individuais, não macros, né? É o bom para você. Vamos dar mais um exemplo. Eu gosto de ter esse tipo de obra, esse tipo de definição, porque há obras que não deram a sorte de serem obras que eu assistia da minha infância. Então você não acha. Eu, por exemplo, acho muito maldade uma obra que eu assisti agora, me causa um tipo específico de sentimento, está competindo com obras que eu assisti 20, 30 vezes na fita cassete quando era criança, por exemplo, nesse sentido. O que acaba, então, eu tendo essa definição que há bons e bons diferentes. Há gostos e gostos diferentes. E há obras que eu consigo pegar essa obra e falar, cara, essa obra é ruim. Eu gostei dela hoje e reassisti ela, não gosto mais. E o eu que gostava dela morreu. Mas o eu que gostava dela, talvez hoje ainda esteja vivo. Nesse sentidozinho assim, de complexação de ânima, que é o pessoal chama de complexação dos gostos, nesse sentido. Então, gosto pessoal, qualidade, noções técnicas e tal. Pô, eu já escrevi isso em algum lugar aqui no canal, que eu conversei com carinha.
fica até melhor para eu não me embananar todo, porque isso é muito mais complexo do que parece, né? É algo que não se tem resposta, porque no final não tem uma real problemática, mas que o debate, o pensamento sobre esse assunto é muito proveitoso. Então bora lá. De um filme, anime, série ou mangá, mas ainda assim considerá-lo bom e admitir as suas qualidades? Recentemente, conversando com alguns amigos e pessoas nas redes sociais, eu percebi que a maioria busca fazer essa separação entre o gosto pessoal e a avaliação de qualidade. Mas isso é possível? Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, irei bater um papo sobre... Se isso é possível, possível não é não. Até porque gosto e qualidade não tem um diferencial principal, análise concatenada entre obras, né? Vamos lá, o que seria a qualidade, o que seria o gosto? A qualidade você pode colocar, por exemplo, certos aspectos mais objetivos, entre aspas, que você coloca dentro da obra. Por exemplo, independente da obra ser boa ou ruim, você pode falar que a animação ela é boa. A animação ela é boa, ela é bem feita. Você pode falar que a direção de uma obra é boa. Mas você pode pegar que a história não foi feita pra você. Eu gosto de dar um pouquinho desse exemplo, muito porque aconteceu uma obra sobre skate. E você é skate. A animação pode ser medíocre, tudo pode ser medíocre nessa animação. Mas como você é um cara que gosta de skate, essa obra foi feita de skatistas para skatistas. Ao você se conectar com a obra, o pouco que essa obra fez foi extremamente efetivo por causa da sua vivência. Chamada de construção de nicho. Obras feitas para nicho. Então mesmo que você não consiga falar, você, ao fazer a sua análise, a animação não é nada demais. A animação não é nada demais. A direção não é nada demais. Não é nada demais. A história não é nada demais. Mas há algo aqui, às vezes, que até mesmo você não entende, que não me deixou ficar minimamente triste, colocando um sorriso no meu rosto, o tempo inteiro ao assistir essa obra. Porque você, às vezes, não sabe nem o porquê de certas obras. Porque o tentar descobrir o que é o bom e o ruim não quer dizer que você o saiba. Porque você pode gostar de algo que você não tem a menor ideia. Eu tenho uma obrazinha, um romancezinho besta, muito besta. É o Zack-chan. O Zack-chan tem uma animação tão ruim. O Zack-chan tem PNG na animação. Um PNG, tá lá? Uma PNG na animação. Que qualquer outra obra que tivesse todos esses signos e atributos, eu não gostaria. Estaria indo embora. Eu, com obras que tinham muito menos defeitos, me afastaram. Mas em específico, por causa do humor de Zack-chan, por causa do design de Zack-chan, por causa da premissa mais leve, ou até mesmo do meu estado emocional, temporal na época, me fez gostar da obra. Então, o gosto pessoal, ele vem dessa meta-análise que a única resposta de você gostar de algo se baseia da sua vivência individual, independente da sua vivência ou do seu estudo, que exatamente por causa disso você não tem uma certa resposta. Então, quando alguém fala gosto pessoal, é quase como se ela estivesse falando: eu gosto, só que eu não sei do que eu gosto. Ao ponto que tá no mistério da minha psique. Quase como eu sinto que quando o pessoal dá gosto pessoal para as coisas é mais ou menos isso, né? E em certo grau, como ninguém é mestre de si mesmo, ao mesmo tempo que a gente pode se tornar cada vez mais congruente com os nossos próprios sentimentos, existe então quem usa gosto pessoal e quem desenvolve o gosto pessoal. Por aí a gente vai. Vamos embora. Crítica, construção de opinião e irei explicar porque eu não acredito que essa imparcialidade exista. Se você for novo no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Esse é um debate muito complicado porque ao estudar linguagem cinematográfica, animação, desenho ou roteiro, naturalmente você vai encontrar fórmulas que são consideradas corretas e que... Tá. Então eu já falo, deu aqui. 10 minutos de bruto, a gente não tava falando sobre a mesma coisa. Gosto pessoal e qualidade, quando você parte agora de um aspecto mais técnico, de mais de vivência, é completamente diferente. Se você tiver lido um manual de roteiro na sua vida, a sua percepção muda muito. Porque, basicamente, o público comum, eles tendem a sentir e não perceber. Caraca, como que eu traduzo isso? O público comum não raciocina. Ele sente. Então ele pode sentir exatamente o que o filme está querendo, só que ele não vai conseguir decupar, porque ou ele não tem as ferramentas, ou ele não se preocupa. Qual é o filme mais reflexivo de todos os tempos se a pessoa não parar para refletir depois que o filme? Eu mesmo já fui, eu já vivo falando isso aqui. Fui no encontro, tava lá falando com a pessoa, tal. Depois eu fui querer conversar com ela sobre o filme e ela falou: que estranho, você fala depois do filme? A gente só assiste e acabou. Passou. Ou seja, existe então quem trata filme apenas como entretenimento, ou seja, a função do filme é fazer essa 1h30, 2 horas passar o mais rápido possível. Se fez, o filme é bom, é o clássico, é a coisa mais básica do mundo, que é o de com o maior público comum, e aqueles que veem filme como arte. Então, um filme que tem uma história super simples, mas que te deixa você refletir, às vezes é mais belo do que
um filme que ele tem uma história mais complexa, mas que depois que o filme acaba, ele não fica com você. Nesse sentido. Então a gente não estava falando no começo das mesmas coisas. A definição terminológica de gosto e qualidade aqui é de uma diferenciação da parcialidade do crítico, basicamente. Que trazem estruturação para uma obra. Ao estudar os grandes mestres de cada área, é possível notar padrões e modelos que vão se repetir tanto para aquele artista quanto para outros que foram influenciados por ele. Portanto, Ah, verdade. Olha, eu não vou mentir que normalmente quando eu tô falando sobre isso, eu sou a pessoa que mais entende. E quando você vai conversar com a pessoa tete a tete, você tá conversando com a pessoa sabe se colocar no lugar dela, no sentido de, cara, eu não entendo tanto com esse cara, então eu vou só ouvir. Só que na internet, quando isso não existe, quando você tá conversando com pessoas aleatórias, onde você não sabe se você é o mais inteligente, ou você é o que tem mais informação sobre esse assunto, ou se é a pessoa que tá tendo mais informação sobre o assunto. Ou às vezes a pessoa tem mais informação sobre um assunto específico, mas por ela não ter outra informação que você tem, ela não consegue fazer uma boa análise. O que eu já conversei na internet de, olha, tá vendo? Olha, essa obra, essa cena é boa, porque tá vendo esse livro aqui? Diz que essa cena é boa. Meu Deus. Ou aquele clássico de quem tá começando a estudar designer, estética, e pega os livros introdutórios, tipo, olha, essa cena é bonita por quê? Porque ela é estética. Olha como ela é arrumadinha. Ou quando ela parte de uma visão, por exemplo, minimalista da estética. Aí ela vê uma composição super inspirada, linda, mas ela vai falar que é uma composição ruim, porque tem muito elemento e ela não consegue entender. Meu Deus, o clássico, olhei pra cena, não entendi. Logo é ruim, sendo que o intensivo da estética vai além da sua efetividade, por aí vai. É o clássico, técnicas evidenciam qualidade. Técnicas e respeito às técnicas são tendências de qualidade, não a qualidade per se. Calma, eu tenho que pegar. Eu vou procurar aqui rapidinho na minha outra tela. Achei. Graças a Deus, achei aqui. É difícil, né? Ainda bem que buscar em comentários funciona, né? Por termos. Bora. é possível dizer que existe um fator objetivo que pode ser apontado para definir se algo é bom ou ruim. No entanto, até dentro É uma falsa objetividade, porque objetividade dada à psique humana realmente não existe, né? Até por, é o dilema do dragão, né? Dilema do dragão invisível, basicamente. Se você... Dragão azul invisível? Esqueci como é que é a tradução. Existe pesquise no YouTube. Dilema. Existe um dragão invisível nessa sala. Nem um estudadinho que vocês vão ver. Então, mesmo se existisse uma objetividade objetiva, entre aspas, a nossa subjetividade da nossa própria psique humana nos impossibilitaria de chegar nessa total objetividade. Mas mesmo assim, você ainda precisa chegar a um norte para ter, no mínimo, conversação, a própria noção científica, por exemplo, e por aí vai. Então, ter um norte, ter indicativos é bom, por exemplo, para você ensinar uma pessoa o que é o bom e o ruim. Não à toa que a maioria dos filmes que mais seguem as cartilhas, que são aqueles introdutórios de cinema, são filmes medíocres. Ao mesmo tempo que quando você vai para o cinema mais experimental, o cinema mais arte, ele tende a quase todo momento pegar as regras e subverter as regras. Exatamente porque é uma forma de você colocar na própria composição estética do seu filme que eu sei, eu estou indo contra uma técnica, mas eu vou quebrar essa técnica, porque essa técnica não é per se, é um indicativo do ser. E eu vou mostrar, a partir de, sei lá, de uma ressignificação estética, o que é realmente o ser. Nesse sentido aqui. Ai, caralho, como que eu explico isso mais simples aqui pro público comum? Não sei. Jogo. Vamos para o jogo. Pensem que a gente não tá na época de gráfico realista, onde você vê 1 trilhão de partículas, tal. Pensa no jogo que você mais se divertiu na sua vida. Será que era o jogo com os melhores gráficos? Então, um bom jogo é o que tem um bom gráfico, ou um bom jogo é aquele que melhor te traz uma experiência? Ai, história. Será que o jogo com a história mais impactante era aquele que tinha o melhor gráfico? Então, a gente parte da arte de maneirismos que pegam as regrinhas e seguem as regrinhas, porque é o jogo, seja para ser vendível, seja por uma percepção popular, porque gráfico realista não é qualidade per se, mas o público comum percebe isso como algum tipo de qualidade. Então você faz isso porque é o que o público acha, é o que o público pensa. E qual é a principal característica de quando você trata o público como Deus? Você não quer confrontar o público, você não quer entregar algo diferente para o seu público, você quer suprir o seu público. Não à toa que o próprio Scorsese falava que Marvel não era arte, porque ele não tentava ir contra o público é um Deus tão grande que você mudaria tudo apenas para agradar o público. E às vezes você, de propósito, fazendo um filme mais lento, mais arrastado, apenas porque você sabe que esse filme vai causar e o público que vai assistir vai se sentir cansado. Essa é a função. Não talvez da arte, mas daquele público, daquela
obra, e por aí vai. Então, a arte tende a ser muito complexo. Então, quando você tenta simplificar essa arte para ela ficar palatável para o maior número de pessoas, é normalmente a arte mainstream ou cultura pop, jovial, por exemplo. Por aí vai. Por isso que, por exemplo, é simples. É simples, por exemplo, mas você vai ver sobre camadas, sobre camadas, sobre camadas. É a coisa mais complexa de todas. Ai, lembrei. Superman Retorno. Superman Retorno é um filmão no sentido técnico, narrativo, estético, só que é um dos filmes mais chatos. É um filme que quando eu fui estudar eu gostei do filme, mas assistindo é um filme que me dá nojo. Olha que loucura. Mas eu consigo respeitar o filme e não gostá-lo. Eu consigo diferenciar, por exemplo. É um filme que fica bonito quando você pega os porquês. Mas a execução, eu não gosto. E não consigo de nenhuma forma. Dentro dessa suposta objetividade, existe subjetividade e os tópicos a seguir falarão sobre isso. Tópico 1, status quo e argumentos. É muito fácil eu chegar aqui e falar que não gostei de O Poderoso Chefão, porém admito que o filme é bem feito. Da mesma forma, é muito comum ouvir, eu adoro os filmes do Adam Sandler, mas eles são pastelões, filmes para... O famoso porquê, né? O famoso porquê. Pra você argumentar. Só que eu não gosto disso porque apelo ao argumento. Né? Apelo ao argumento. Porque se a pessoa não está se colocando como crítica, você não pode exigir que ela critique. A coisa mais besta que você pode fazer é a pessoa gostou do. Você pergunta pra pessoa, é o que mais acontece. Gostou do filme? A pessoa fala não. Aí você pergunta por quê? A pessoa vai responder, não sei. Ou as pessoas não querem argumentar. Eu não gosto muito desse tipo de intuição, porque às vezes o errado é você que tá fazendo essa intuição, que é basicamente o que eu tava falando no começo de público comum. O público comum, às vezes, nem quer saber do porquê ele tá gostando. Porque pro público comum, caraca, eu não queria usar esse exemplo que eu vou estar copiando meu professor, mas é como se a arte fosse mágica. Há pessoas que não querem nunca sair dessa ilusão da magia. Só que às vezes há mágicas que como essa mágica funciona é mais interessante do que o sentimento de chi. É assim como também há mágicas que elas podem parecer incríveis, mas é só uma vareta por trás da luva que faz você perder aquele grau de excentricidade. Por aí vai. Então muitas pessoas, muito público comum quer conscientemente ou não continuar na sensação de magia, enquanto há pessoas querem ir além. Então a gente pode ter pessoas que vão pegar a mesma coisa e ter sentimentos diferentes e percepções diferentes. E, bom, diferente. Então uma pessoa que acredita na magia vai ver uma mágica e vai falar, nossa, que mágica boa. Aí outra pessoa vai ver essa mesma mágica, vai ver essa mágica, sabe que não é mágica, que mágica boa, não porque ela foi feita, mas para toda a estrutura que foi feita para essa mágica funcionar. Nesse sentido aí. Ou seja, há mágicas que vão ser melhores e mais belas quando o segredo é revelado, por exemplo. Ver e não pensar, não gosto muito, são ruinzinhos. Qual a grande novidade nesses takes? Nenhuma. Basicamente, a pessoa está opinando algo que 70% também diria e que a crítica, no geral, concorda. Não existe, nesses casos, o interesse por levantar argumentos para defender ou impor a crise a uma obra. O meu problema com esse... É aquilo que eu falei, que não foi a sua coisa, se não foi a função do debate, nem sequer precisa, né? É a coisa mais chata do mundo, e eu falo que eu já fui esse cara. Eu já fui meu Deus, eu quero te libertar, quero te fazer ensinar. Aí sempre quando alguém me falava, porque é bom, porque é ruim, eu ia jogando, sabe, aquele malditos por quê. Aí a pessoa manda você se lascar, manda você tomar no cu, aí acaba a conversa, né? Não é assim que funciona. Mas se você estiver num ambiente de crítica e a pessoa mete o gosto pessoal como cartada pra encerrar o debate, aí o próprio conceito de gosto pessoal está sendo usado como um demérito, não como um mérito da discussão. Às vezes você usar o gosto pessoal como esse é um aspecto que eu ainda não tenho a capacidade de decupar. Acabou. Separações é que geralmente elas não fogem dos status alcançados por uma obra. A pessoa vai assistir e não vai gostar, mas ela não vai levantar pontos e explicar o porquê. Ela só aceita o consenso e algumas vezes fala que simplesmente não curtiu ou que não é para ela. No caso... Ou seja, em um debate, qualquer afirmação que mate porquês que venham depois tende a ser ruim. Porque se você... Exato. O que é crítica, né? É a função da crítica. Então... é o gosto pessoal. Você que é público comum, ou você que não tem intenção de fazer uma crítica, ok. Agora você, como crítico ou como entusiasta, usar gosto pessoal como argumento final é meio ruim. Porque, beleza, se eu entrar... Isso acontece, tá? Se eu entrar na argumentação de gosto pessoal, eu saio do filme e vou falar sobre mim. Eu não quero falar sobre mim, quero falar sobre o filme. E daí? Isso eu já vi. Um amigo meu que pegou o meu canal principal para assistir, ele falou, cara, eu fui pegar suas críticas no seu canal, além delas serem meio básicas, e são... fato, um dos motivos que eu pego o filme infantil para falar, porque é mais fácil de fazer crítica, no final parece que você tá só falando sobre você. Eu falei, exatamente, meus parabéns. Porque a minha crítica não morre em mim, e a minha crítica não morre no filme. Porque assim como eu acho injusto você usar o filme para falar sobre si, eu acho injusto quando o filme atinge a mim, e eu não conseguir me respeitar dos meus próprios sentimentos, que é a função do filme. Então, o que acaba acontecendo é exatamente nesse falso equilíbrio, que não existe, né? Quando eu falo do filme, quando eu falo de mim.
No final do dia, você tá falando sobre os dois. Você sempre vai estar falando sobre os dois. Porque nenhum dos dois foge nesse sentido. Então, só aceita, pô. E é isso que as pessoas têm medo. Às vezes, esmiuçar um filme fácil. Só que olhar pra si e ver a si mesmo como abismo, isso que assusta muitas pessoas. É aquele famoso... Cara, eu tenho certeza. É emo do Estúdio Ghibli, você já ouviu. Quando você foi lá e fez uma crítica a um filme ruim. Aí chegou uma pessoa, cara, você não se diverte mais. Nunca que eu vou querer estudar pra não me divertir com coisas. Ou, oh meu Deus, o cara estudou, ficou crítico, agora não gosta mais de nada. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, principalmente na internet. Que é onde o conhecimento faz as pessoas, ou até mesmo o autodescobrimento, se não gostar da palavra conhecimento. O autodescobrimento assusta as pessoas, porque vai fazer as pessoas terem que tomar as rédeas em certas coisas que elas não querem. Ah, a palhaçada lá do óleo do abismo me olha de volta, por exemplo. No caso de algo dito como ruim, a pessoa vai curtir e é até pior, porque normalmente a frase adjetivando a obra como simples, fútil, superficial, sendo que obras simples podem ser tão profundas quanto obras. Qualquer simplificação é prejudicial per se, porque no final não diz nada. O ruim, uma pessoa, sim, tô com meu amigo falando. Aí, ó, cara, eu gostei dessa obra é ruim. Aí eu falo, essa obra é ruim. Aí o outro fala, essa obra é ruim. Aí o outro fala, essa obra é ruim. Ninguém tá falando sobre nada. Não estamos falando sobre a mesma obra, não estamos falando sobre as mesmas coisas. Então, quando você vai decupar certas características de obras, ou quando você vai decupar sobre outros estilos, as pessoas não estão falando. Estão usando a mesma palavra, estão usando os mesmos signos, só que não estão evocando as mesmas coisas. Ou seja, o bom de um crítico, o bom do público comum, o bom de uma pessoa com 100 obras, o bom de uma pessoa com 1000 obras, o bom de uma pessoa que com 0 obras são bons diferentes. Acho que se você vai estudar crítica, seja a partir da crítica literária ou da crítica cinematográfica, a coisa mais comum é não existe bom ou ruim. Por que não existe bom ou ruim? Porque essas palavras, em qualquer debate, essas palavras, em qualquer signo, não significam nada. É igual a própria palavra nada. Nada não significa nada. O bom e o ruim não significa nada. Então você usa esses signos para simplificar o seu discurso, nunca para matar. Para matar. Vamos pegar um exemplo pessoal meu. Quando eu falei sobre uma animação brasileira, Insetos Gigantes, eu falei, a direção é ruim. Eu não falei, é ruim, acabou. Fui lá e dei exemplos. E não apenas isso, eu falei, talvez o erro esteja em mim, porque eu não achei o filme para assistir em boa qualidade. Então talvez o erro esteja em mim. Tá vendo qual é o ponto? Quando você parte de simplificações para matar o debate, você perde a função do debate. Então tudo aquilo que, e é o que mais existe na internet, as pessoas não querem debater, não querem conversar, não. As pessoas querem ter razão. Então, quando você, qualquer coisa, seja gosto, bom, ruim, problemático, por exemplo, o famoso, a obra é problemática, foda-se. Quando você usa qualquer palavra que mate o debate, você está sendo improdutivo pela própria existência da crítica. Consideradas complexas, e eu falarei mais disso depois. Em suma, eu não confio nessa separação porque ela tende a não trazer visões novas sobre um filme ou um anime. E na história do cinema, da animação e dos... Porque não traz mesmo. Nunca traz. Pela própria existência da simplificação das palavras, blá 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 blá. Não, é porque normalmente quem usa esse tipo de termo é exatamente quem não quer trazer algo novo, né? Eu sinto aqui, talvez o emo aqui, ele seja o clássico arquétipo de pessoa deslumbrada com o conhecimento, como eu também sou. Então, você ir por um vídeo que é só resenha, cara, pra que eu vou assistir um vídeo sobre análise, sobre um filme que é só resenha? Se não tem nada que me leve além. Muitas pessoas gostam disso, gostam da resenha. Então, normalmente, quem usa esse tipo de discurso não é nem sequer a pessoa que está querendo fazer um debate. Normalmente. Agora, se você está tentando fazer um debate e você usa termos tão pobres, foi mal, você é o chato, eu vou te mandar, vai estudar. Vai estudar, porque eu não vou conseguir consertar tanto erro que você está fazendo aqui, nesse sentido aqui, pelo menos terminológico. Mangás também, mas principalmente do cinema, muitas das... O emo, foi mal se eu tô pausando muito, eu sou assim mesmo. Principalmente com assuntos que eu gosto muito, tá? Então se eu tô sendo chato, pedante, pausando o tempo todo, foi mal, tá? Lado bom, tô concordando com ele. Então o vídeo, pelo menos, eu acho que não vai ficar chato. O quanto de vídeo eu faço aqui ficar chato, sacanagem. novas sobre um filme ou um anime. E na história do cinema, da animação e dos mangás também, mas principalmente do cinema, muitas das... Isso é um problema, tá? Porque a percepção de obras, ou a percepção do tempo, é muito importante. Apenas o contexto muda a estrutura final. Porque é social. Lê, do que você tá falando? Isso é muito foda. 90, você vai lá pro público comum. História da animação no Brasil. História da animação na Rússia. História da animação na Coreia do Sul. História da animação do Japão. História da animação nos Estados Unidos. Ou seja, aí que entra a total falta de imparcialidade. Então, o que acontece? É um ambiente modulando a sua percepção. O famoso, era bom naquela época. Então, por que não pode ser bom hoje em dia? Resumindo,
A obra não é apenas a obra, ela também é o movimento social que ela faz. Homem-Aranha 3 é um filme horroroso, mas eu não consigo não gostar desse filme única e exclusivamente pela catarse que ele me gerou no cinema. Guardiões da Galáxia 3 não é um filme incrível, não é um filme incrível, eu não acho nem que seja o melhor do de James Gunn, eu tenho um carinho pelo 2, mas por achar que o filme seria só mais um filme, o meio filme, até que ele é usado lá no finalzinho para conectar a narrativa do primeiro filme com o terceiro filme, eu não percebi. E eu fui, como um patinho que nunca assistiu um filme na vida. Acabei amando esse filme. Então o que acaba acontecendo é exatamente isso. As pessoas não sabem qual é a história do cinema. Então, ou seja, um estudioso de cinema, um estudioso da técnica, apenas por conhecer elas, ou seja, trazer à existência a história do cinema, técnicas do cinema, ele vai ter uma percepção diferente dessa mesma arte, ou seja, a percepção da obra além da sua, entre aspas, utilidade, que acaba muito, que é que o público comum não tem. O público do comum só dá play. Não vê diretor, roteirista, fotografia, às vezes nem sabe a existência. Ou seja, quando você vai estudar sobre algo, você traz à existência coisas que não existem, no sentido de que você traz mais qualidade. Por isso que existe esse espantalho anti-intelectual, que a pessoa, o filme é simples. Não, não é que o filme é simples, é que o filme não quer dizer mais nada. Um filme que ele consegue, dentro da sua simplicidade, comunicar muita coisa, é mais lindo, é mais belo, que muda a balança dos gostos de muita gente, eu falo isso, do que, exato, uma obra. Vamos lá, Dragon Ball. Se eu disser que Dragon Ball é um dos meus mangás e animes favoritos de todos os tempos. Ele não é tão complexo quanto Naruto, não é tão poético como Bleach, não tem uma história tão retilínea e boa quanto o próprio One Piece, mas é um dos mangás que tem a diagramação, ou quadrinização de batalha mais espetaculares que eu já assisti e de que eu já li no sentido, né, na minha vida. Então, olha que interessante. Ele ser excepcional em uma característica, por eu ter mais arcabouço, lido mais mangás, visto mais batalhas, me fez eu perceber uma característica que para muitos é nada. Você pega a diagramação ou quadrinização, para pessoas que não conhecem, a pessoa não consegue nem saber o que é uma boa ou uma ruim, isso muda a sua percepção. Ou seja, a sua percepção de bom e de ruim é muito socioconstruída através da sua vivência, estudo e do que você traz dentro de si. As obras que consideramos clássicas e influentes não foram bem recebidas na época do lançamento. Algumas demoraram décadas para alcançar certo posto. Por exemplo, Vértigo não foi bem recebido em 1958, porém é o filme mais influente da história do cinema. Cidadão Kane precisou de bons anos para ser reconhecido como um filme novo. Isso é o bom do tempo, né? Isso é bom do tempo. E esse é um dos problemas. O público comum pega a minha treta que eu tive. Treta entre aspas, né? Eu sempre falo treta porque é a piada que eu faço interna comigo mesmo. Mas os vídeos que eu fiz sobre o Marcelo e Hot Wheels Accelerator, uma obra de 2005 da minha infância que eu tenho total carinho, e ele lá falando que a animação é ruim. A animação é ruim. A questão é exatamente a construção do datado do tempo. Porque o tempo, ele pode ser algo igual leite, que estraga, ou como vinho, que melhora. A diferenciação é que quem define o que o tempo vai fazer na obra é você, ou a sua percepção construída através da sua vivência. Basicamente, resumindo o que eu tô falando. O tempo vai agir nos filmes, nas obras, nos livros, muito mais do que outra coisa. Então, às vezes, um filme ruim, o tempo vai lá e vai fazer ele percorrer pelo tempo ser ruim. Tipo um The Room da vida, que eu acho que é o exemplo mais clássico de filme ruim. Ou é aquele filme que ele é tão inventivo que as pessoas não têm nem total capacidade. Exatamente. Acho que o exemplo mais clássico que eu tenho aqui de cabeça é Speed Racer. Um dos maiores flop. E é o filme. É um dos, tá? Facilmente top 10 filmes da minha vida, tá? Um dos melhores filmes. E adivinha, se você pegar, acho que algum corte meu do ano passado, olha que foda. Eu falei que era um filme muito bom, mas tinha um probleminha na história. Fui reassistir um pouquinho depois, e é um dos filmes mais espetaculares e, dentro do que eu consumi, o melhor live action no sentido de animação que eu já vi na minha vida. Ou melhor, é um filme que conseguiu incorporar a linguagem animada com a linguagem live action, com grande orçamento, com grandiosidade, com história, com tudo, coisa que nunca mais foi repetida, pelo menos que eu vi. Olha que loucura. E olha que interessante, voltando nesse mesmo exemplo, Speed Racer perderia muito desse meu amor por ele se eu tivesse visto outra obra que fez exatamente o que ele fez antes, ou se ele fosse só que vamos pensar que a coisa mais comum são obras igual ele na época. Ou seja, o que Speed Racer
tem não é o que tá nele, mas é na não existência das suas qualidades dentro da realidade. Ou seja, se depois de Speed Racer lançassem vários Speed Racers, no sentido de uma obra com estética mais lúdica, que conseguisse colocar o padrão nipônico com o padrão americano, fazendo funcionar, ao mesmo tempo que ele é um filme que eu diria assim, ele não perde nada na linguagem estética de anime para a linguagem estética de live action, não perde nada, nada consegue ser disruptivo, maravilhoso, de todos os sentidos, e todo ano lançasse, a minha percepção atual de Speed Racer seria diferente, mas não. Speed Racer falhou, e por ele ter falhado é o porquê eu mais amo ele. Olha que loucura, olha que loucura. E isso é uma das características que forma o seu gosto pessoal e a própria percepção de qualidade. É a mesma coisa, um do lado do outro, belezinha? Inovador, O Enigma do Outro Mundo, um dos meus filmes favoritos, foi massacrado pelo público e crítica, contudo, com o passar dos anos, foi revisitado e as pessoas começaram a levantar pontos para defendê-lo. Poderia continuar falando outros exemplos, como... Então eu já sei de onde ele tá falando. Quando você parte do bom ou ruim, do gosto pessoal, como nota final, você mata a própria possibilidade do revisionismo das obras. Por exemplo, vamos pensar algo recente que tá acontecendo recentemente, com o Superman do James Gunn. O pessoal pegando o Superman do Henry Cavill pra merda. Ah, lixo. Eu vi até o pessoal reclamando que uma onda de fake react falando do filme antigo do Homem de Aço, tacando pau. Sendo que você mata as próprias individualidades da arte. Ou seja, para filmes disruptivos, se você pega filmes disruptivos, como foi o próprio Superman do Homem de Aço, não tem como não negar que ele é disruptivo para a própria noção do Superman. Vertigo, Speed Racer, o pior de tudo, para esse tipo de obra que quer quebrar padrões, é você usar um padrão para retroalimentar a qualidade e a existência per se. E nesse sentido da argumentação dele, é o que define gosto pessoal e qualidade. Exemplo, o próprio Speed Racer. Muita gente chamando de Speed Racer de lazy tal, colorido demais, infantil. É literal, você vai lá nas críticas de Speed Racer e coloca o que o pessoal disse. Os críticos disseram, nem os críticos estavam... É que é meio foda, é que ser crítico e ser um bom crítico é diferente. Tava cheio de crítico também na época, elogiando para um caramba o filme de Speed Racer. Principalmente por causa das diretoras na época. Mas a percepção popular e porque a percepção popular existe, os críticos que mais tinham ressonância com a percepção popular foram impulsionados, se cria esse falso bom, esse falso gosto pessoal. Por quê? O gosto pessoal não é influenciado apenas por você, mas pelo seu ambiente externo, pelo que você consome, e o seu gosto pessoal pode ser muitas vezes formado pelo marketing. Olha que merda. Heaven's Gate, do Michael Cimino, Millennium Mambo e como sua recepção foi fria no Festival de Cannes, Instinto Selvagem, do Verhoeven, Evangelion, os dois últimos episódios de Evangelion foram detonados em 1996. E por quê? Sério? Sério? Não, eu li que Evangelion em 96 foi detonado pelo público. Mas eu sempre lembrei que na crítica Evangelion sempre foi bem feito. Ou será que a crítica 96? Eu não sei, não vou falar não, eu não me importo. Foi mal. A visão mudou com o tempo, porque a crítica, mas principalmente o público, começou a argumentar em defesa dessas obras. E quando eu falo de argumento, não é apenas uma visão técnica da coisa, mas uma abordagem muito pessoal e da experiência. E isso nos leva ao próximo tópico. Tópico 2, subjetividade e o tempo. Eu vejo que é uma negação da visão pessoal quando a pessoa busca avaliar. Só que sinto informar que nem críticos profissionais fazem isso. Uma boa crítica... Isso é verdade, né? Isso é verdade. Vamos lá. A necessidade pedagógica é a partir da simplificação para a complexização. É a coisa mais básica do mundo. Você parte de simplificações, pega termos muito complexos, simplifica para depois complexá-los. O que significa? Se uma simplificação não segue de uma condensação ou de uma externalização dos termos, a simplificação é negativa. Porque ela dá a falsa impressão de que você entendeu, só que você não entendeu. É a coisa mais comum do mundo você pegar manuais de introdutório de roteiro e a pessoa pegar aquilo como a qualidade per se de roteiro. E isso é muito problemático, porque você está pegando algo subjetivo, algo construído socialmente, algo que não tem qualidade per se, são apenas indicativos introdutórios, como a qualidade real per se, principalmente pela necessidade da percepção equivocada de verdade que quase todo mundo tem. Pode ser construída através de repertório que o indivíduo tem e como ele o relaciona à obra. O que eu quero dizer é que a pessoa usa a bagagem. Ou seja, a crítica é um método. Não. O que é feito. É igual ciência. É a mesma coisa da ciência. A ciência não é a ciência porque ela é inerrante. A ciência não é a ciência quando ela tá certa. Aí quando ela erra, como por exemplo, vamos dar um exemplozinho caricatural. 1905, 1904, foi feita lá nos Estados Unidos uma das primeiras pesquisas relacionadas à saúde. Uma das maiores da época, com o maior número. E relacionou o quê? Carne, o consumo de carne
era prejudicial para a saúde, por causa do tamanho. 60 anos depois, descobriram que essa pesquisa estava errada. Estava errada. A metodologia foi errada, os resultados estavam errados e conseguiram comprovar que estava errado. Em 2019, novas pesquisas colocaram que, sim, realmente, o consumo de carne, principalmente carne vermelha, aumenta a chance de câncer. Comprovado, com notas, ciência bonitinha. Mas, que está basicamente seguro ou é insignificante a alteração a partir de 400 gramas de carne vermelha por semana. Que convenhamos, é bastante coisa. Maravilhoso. E que em carnes brancas e de pouca gordura, isso é mínimo que acaba funcionando. Você está vendo que nesses dois casos ainda é ciência, porque ciência é um método. Ou seja, a ciência errou aqui, errou de novo e reacertou. É a mesma coisa com a crítica. Um crítico não é um crítico porque ele fala que você gosta. Um crítico não é um crítico pelas firulas que ele coloca no texto. É pelo método da crítica. E o método da crítica, ele vem da análise crítica, da análise literária, da forma que ele está falando. Então, um crítico, ele pode se especializar para ele se sentir mais confortável e falar sobre um assunto que ele gosta. Ou o crítico, ele pode ser aquele que fala sobre tudo, independente de ser o que ele não gosta. O crítico, ele pode ter uma vivência direta com o assunto que ele está criticando, como ele não pode ter. Tá vendo qual é o principal quantitativo? Por exemplo, uma das características que eu mais gosto da crítica é a sintetização de grandes afirmações em frases pequenas. Aquele clássico, o cara, em uma frase de 4 linhas, resumiu a experiência dele com o filme, de uma forma que, se você assistiu o filme e se você assistiu o filme, você entendeu exatamente o que ele está falando a partir de 4 linhas. E há aquelas críticas que decupam o filme inteiro, que o crítico, ele foi lá, pesquisou tudo que tinha para pesquisar, é aquele quase TCC em cima da crítica. Por aí vai. Olha que loucura. Cultural, as experiências, o conhecimento adquirido, crenças, visões políticas e outras obras e o próprio gosto por artistas específicos para elaborar e desenvolver os seus pontos de vista. Claro que há situações em que grandes saltos lógicos são feitos, todavia há argumentações muito interessantes elaboradas por essa ótica. Uma das minhas reviews favoritas no Letterboxd é de um cara falando de forma simples da experiência dele ao assistir o meu filme favorito e ele não... Caralho. Basicamente o que eu disse é porque esse assunto, ele é meio quadrado, só que ele não é quadrado porque cada pessoa é diferente, então acaba indo pra ramificações diferentes. Gostou. No entanto, ele definiu tão bem o raciocínio que ele teve, o tudo que ele sentiu, que mesmo eu não concordando e não mudando... E aquilo, né? O crítico, ele pode estar falando sobre a obra, pode estar falando sobre a experiência dele, ou ele pode estar falando sobre os dois. Vai além, né? O próprio papel da crítica é quem resume a crítica a propor um debate através da obra, ou um debate, ou falar sobre o debate que a obra está falando, ou falar sobre um debate que o sentimento que a obra causou, ou simplesmente um debate sobre o sentimento que ele teve, ou simplesmente a externalização do sentimento que ele teve com o debate gerado pelo filme. Ou seja, o debate pode estar no filme, o debate pode estar na crítica, o debate pode estar na existência dessas duas obras, como também a existência da possibilidade do debate em si pode ser gerada através da própria heurística da crítica. Caraca, como é que eu explico melhor isso aqui? Eu me nego, não consigo não, foi mal. Quem tiver uma definição melhorzinha vai conseguir. Exatamente, né? A qualidade de pegar assuntos complexos e simplificá-los para depois poder complexá-los é uma habilidade pedagógica que eu, infelizmente, não tenho. Um dos motivos dos meus vídeos ficarem gigantes. Na minha opinião, me fez observar aquele filme de outra forma. Além disso, é válido considerar o momento em que vivemos. Quando eu assisti Evangelion, o meu anime favorito, lá em 2019, eu não gostei. Evento em 2021, a experiência foi totalmente diferente. Durante esses 2 anos, eu tive... No meu caso, foi ao contrário. Eu fui pelos filmes. Gostei pelos filmes. Os filmes são outra coisa. Fui assistir o anime. Não gostei do anime. Fui assistir o anime de novo. Aí eu gostei. Ou seja, eu tava enviesado pelos filmes. Que eu achei, e na minha cabeça, aí eu falo, imagina, se ele pega uns aninhos atrás, antes dos filmes terminarem, eu falar que o filme era definitivo. Vixe, Maria, eu tava errado. Contato com outras obras, amadureci, e isso teve uma influência óbvia na minha nova percepção. Às vezes eu acho que é muito subestimado a influência... Eu não gosto da terminologia amadureci. De verdade, eu não gosto muito desse termo de amadurecimento. Eu amadureci, eu envelheci. Eu prefiro o termo eu envelheci. Eu mudei do que eu amadureci. Eu era uma criança antes. Quem diz que tu ainda não é uma criança hoje em dia, né? É isso que eu não gosto desse termo específico. Mas tô problematizando porque eu sofri. Do tempo e, consequentemente, o ocorrido durante um período, como isso afeta as nossas opiniões. Você pode ver um anime hoje e adorar, mas revê-lo em 2030 pode te fazer odiá-lo. Mas o seu Will, que gostou dele, não deixou de existir. Ele deixou de ser você, se tornando outra pessoa, se tornando outro ser, mas ele ainda está lá. E é a única, ou seja, o seu eu que gostou no passado é mais verdade do que a obra, porque a obra pode ser uma mentira. A obra, depois que você assistiu, pode ser só uma loucura da sua mente, mas se torna que apenas a sua obra, o seu sentimento, se torna a verdade absoluta. Do que eu tô falando? Mesmo que você assista uma obra e ela mude, tá tranquilo, não tem nenhum problema. É pra isso. Isso vem muito do pessoal mais, eu não diria purista, mas vamos ser sinceros,
a cultura do medo do spoiler. Porque as pessoas, é tipo virgindade, sabe? De, oh meu Deus, a primeira é a mais importante. Aí, oh meu Deus, estragou a minha experiência. Não, estragou a sua primeira experiência com a obra. Quem disse que a sua primeira experiência com a obra seria melhor? Não quer dizer nada, na verdade. Tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo, já pegou uma obra que ela, cada vez que você assiste, ela melhora. Então esse pensamento de medo mesmo que as pessoas têm, de tem que ser a primeira experiência, medo, oh meu Deus, peguei spoiler, ai meu Deus, fica tranquilo. Se você estiver disposto e se a obra tiver qualidade, ela vai sempre estar melhorando. Por quê? Porque às vezes, o que na verdade é o mais comum, o pessoal detesta. O mais comum é você ser o errado, não a obra. Você ser o limitado e não a obra. É aquele clássico que eu vivo falando. Se eu um dia postar uma crítica sobre um filme de terror, errado sou eu, porque eu não gosto de filme de terror. Filme de terror, passou terror, passou um gore, passou uma cena de suspense, o filme. Enquanto pessoas vão querer continuar, eu vou querer sair. Então, aonde está o erro? Então, o que mais acaba acontecendo é exatamente que há mais chances de quem está assistindo estar errado, seja você, do que a obra. O problema é que a mainstream, a indústria, lida com o indivíduo tanto como seu Deus, que ele é acostumado a consumir obras, consumir arte que é pensada para ele. Ou seja, se eu vejo uma obra e algo da obra não me satisfaz, não é eu que interpretei a obra errado. É a obra que está errado para não se curvar ao meu gosto. Eu tenho certeza que qualquer um que foi para qualquer coisa que não seja mainstream sente exatamente isso que eu tô falando, qualquer um mesmo. O quanto as pessoas colocam o fator qualidade naquilo que é mainstream, naquilo que é média da indústria. É normalmente aqui, ou seja, o gosto pessoal da pessoa não é pessoal, é do marketing. Olha que loucura. Vice-versa. O tempo, para mim, tem um peso muito grande sobre o valor de uma obra, se ela vai ficar forte na minha mente ou se vai perder o fôlego. O oposto ocorre em filmes que inicialmente. Eu diria que o tempo, na verdade, ele é um dos maiores, não qualitativo e definitivo, mas o tempo, ele é aquilo que preserva as boas obras. Porque o que é uma boa obra? Vamos resumir. O que é uma boa obra? A obra que atinge e que causa emoções humanas. Isso que é uma boa obra. Função da arte, causar sentimentos. Como ela causa esses sentimentos, se é através de crítica, se não é através de crítica, produz mudança, se não produz mudança, é causar sentimentos. É a técnica de atingir a alma, é a técnica de existir sentimentos. Então, o que acontece é quando uma obra, ela atinge tanta alma das pessoas, tanto o sentimento das pessoas, que até quando as pessoas mudam, continuam sendo atingidas. Entendeu o pontinho? Então por que obras mainstream, às vezes não perduram pelo tempo? Porque elas estão tão focadas em atingir o ser humano agora, que está vivo agora, que isso fica efetivo. O que está lá atinge agora. E quando o filme tem a prova do tempo, ele é feito só para aquele aspecto específico de pessoas. Exemplo, se você não tivesse uma tara de ver o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, será que o filme do Homem-Aranha 3 seria um bom filme? Será? E o tempo vai colocar isso à prova. E o tempo vai te colocar à prova. E o próprio desenvolvimento da humanidade vai colocar isso à prova, tá? No sentido de que o tempo é quase como se fosse a, entre aspas, prova definitiva. Não à toa que a maioria dos clássicos tendem a ser realmente obras-primas, obras boas. Porque o tempo tende a não mentir. Tende, pelo amor de Deus. Porque ainda tem um aspecto marketing, ainda tem um aspecto preservação, ainda tem um aspecto de distribuição. Tô falando que dentro de tudo aquilo que é corruptível, o tempo tende a ser o mais honesto. Não significa que ele seja 100% honesto, pelo amor de Deus. Eu já falei besteira nesse sentido aí, eu já tomei tanta peia. Os caras queriam me expulsar do grupo quando eu falei essa besteira. Não foram impactantes começam a ser resignificados e uma possível revisão pode confirmar. Prelúdio para Matar do Dario Argento foi um filme que achei apenas bom quando vi, mas revê-lo meses depois fez eu colocar ele entre os meus 4 favoritos do Letterboxd. Cowboy Bebop foi ok na primeira vez e na segunda se tornou um dos animes que mais gosto. O tempo se conecta muito com o revisionismo que comentei no tópico 1, uma vez que é natural. Ah, Fullmetal não colocou Fullmetal? Fullmetal, a primeira vez que eu assisti, eu achei, meu Deus, a coisa mais incrível do mundo. Aí com o tempo eu percebi, é comum, é bobo. Comum, é um bom. A força dele tá em ser comum, ser eficiente. Ao estarmos ligados a pautas do presente e levarmos uma ótica mais moderna a certas coisas. Concluindo, não é preciso se censurar sobre a experiência, afinal suas análises podem mudar, elas são frutos de quem você é hoje, e se Eu não diria censurar, eu diria ter medo mesmo. tudo está passível de resignificação, logo você e sua visão podem muito bem influenciar como certas Até porque você, a única forma de que consome essa arte não é algo estático. Você muda, a sua percepção muda. Por isso que algo que o pessoal mais não percebe sobre o gosto pessoal, que o gosto pessoal são só suas preferências pessoais. Eu gosto de dar muito exemplo. Então, foda-se, vamos lá. Não tem pra que eu ter medo, né? Cadê meu mal aqui? Porque eu gosto mais de falar mais sobre. Eita, negócio ruim. Puta que eu pariu. Não sei porque eu fico me forçando nessas coisas ruins aqui. Aqui, esse animezinho aqui. Ele é um exemplo carimbado, porque ele, se eu fosse dizer por que eu gosto disso aqui, é única e exclusivamente porque
Os risos que essa obra me causou foram os risos mais importantes que eu tive que rir na minha vida inteira. Nunca eu tive tanta necessidade por um riso que foi trazido por essa obra. Ou seja, o mérito dessa obra é ela ter a qualidade mínima necessária, com o ritmo mínimo necessário para a minha máxima dependência emocional dessa obra. O que significa que, mesmo que eu hoje, reassistindo essa obra, ao ponto que os ovos dela é uma das piores coisas que eu já assisti, eu ainda sou completamente impactado por essa obra. E mostra que a sua ressignificação vai além da sua percepção e do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento pessoal. Porque não quer dizer que porque você adquiriu mais informação e conhecimento que o seu eu do passado vai ser morto. Talvez ele só evolua, melhore, mas ainda esteja dentro de você. Que mostra com que às vezes a obra vai além da técnica, vai além da eficiência, vai além de tudo. Às vezes a obra é simplesmente a obra necessária para a sua preferência temporal. Eu gosto de dar muito esse exemplo, porque se eu indicar essa obra, como eu erroneamente já fiz várias vezes, né? A arte da indicação para mim é uma arte per se, ninguém vai gostar. Porque o que eu amo dessa obra é a minha história, é a minha necessidade, é o quão triste eu estava para eu valorar tanto os risos que essa obra me fez naquela época, valorando mais os risos que eu tive com essa obra, mais do que as reflexões que outras obras me fizeram. Olha que loucura. Ou seja, eu estava tão triste que o sorriso que a obra me fez era mais importante do que as reflexões que livros e outras obras me fizeram. Olha que loucura. É isso que às vezes muitas pessoas acabam esperneando, porque se tiram da equação, né? As obras são vistas. Tópico 3, técnica. Esse é o mais polêmico, pois é aqui onde a coisa fica densa. É comum a separação do que é bom para o gosto pessoal ser pautada por apreciação de um bem-fazer cinematográfico, de um primor técnico, de produção muito boa, belas atuações, belas animações. Aí que tá. Aquilo que é mais objetivo é aquilo que tem menos. Aquilo que as pessoas acham que é mais objetivo é aquilo que menos tem objetividade. A coisa mais comum do mundo. A coisa mais comum do mundo é as pessoas, na verdade, fazerem o contrário. A técnica, às vezes, é mais pueril. Porque, igual eu falei com o Speed Racer. Speed Racer é basicamente técnica, é estética pura, basicamente. Mesmo tendo qualidades narrativas, por exemplo, ele tem qualidades narrativas, mas se você tira essas qualidades narrativas, ainda seria um puta de um filme bom apenas pelo valor estético, até porque cinema é estético. A escrita é muito mais valorizada em obras que são, basicamente, livros, né? Tanto que a crítica literária e a crítica cinematográfica são muito diferentes, mesmo passando de coisas iguais, passando de princípios iguais. Ou seja, no final, qualidade técnica é mais formulaica do que a mais pura fórmula, por incrível que pareça. Roteiros incríveis, mas nada disso importa. Remetendo à introdução onde falei de existir a subjetividade na dita objetividade encontrada nos estudos e pesquisas, eu afirmo que até as produções mais influentes podem e devem sofrer críticas. Os grandes realizadores precisam passar por análises que dissecam seus trabalhos na época de lançamento e como eles ressoam na atualidade. Cinema é coletivo e é a junção de várias práticas de outras artes. Um filme pode ter uma bela fotografia e ela ser estéril para a narrativa. Um filme pode trabalhar assuntos complexos, sérios e ser superficial e fútil na abordagem. A pessoa... Assim como você pode ser esse fútil e antisseriedade de você, por exemplo, ser uma pessoa que vê uma fotografia, um filme com tudo ruim, apenas pela fotografia ser boa, isso ser um peso na sua balança que faça você gostar do filme e pelas pessoas não terem essa sua preferência individual ou não, gostar do filme. Ou, como eu falei, o filme ele é ser ruim, mas teve algumas piadas que te tiraram riso e você naquela época, naquela preferência temporal, seria os risos mais importantes que você teve na sua vida. Ou você podia estar com sua filha, com seu filho, você podia estar num momento complicado, ou você poderia, como ia estar em um evento, em um festival, assistindo 5 filmes diretos, e aquele filme espetacular que você está fadigado mentalmente, você não percebeu as o quão bom era o filme, né? Não foi essa uma das justificativas da Pérez lá ter tido uma nota tão alta nos festivais. E muitas de pessoas que frequentam festivais, eles falam que o meio que você consome, o meio que você sente, por não ter o tempo e a preparação, afeta. Então imagine a técnica, que às vezes é mais pueril do que o seu estado emocional, por exemplo. Porque o seu estado emocional, é um dos motivos que não existe imparcialidade, né? Porque você não é o mesmo hoje, amanhã, ontem, daqui a um segundo e um segundo atrás. Então imagine a própria arte, que é a morte do autor, essas palhaçadas aí, e muda o tempo todo. Assiste aquilo e começa e termina sendo o mesmo ser humano. A busca por profundidade e qualidade não estão atreladas ao fazer rebuscado, e sim como uma mistura de todas as partes se unem e ornam para criar algo genuíno. Eu sou ateu da ideia de que é possível fragmentar as áreas, ser rebuscado, e sim como uma mistura...
Caralho, falou bonito, peraí, que eu vou copiar essa explicação. E começa e termina sendo o mesmo ser humano. A busca por profundidade e qualidade não estão atreladas ao fazer rebuscado, e sim como uma mistura de todas as partes se unem e ornam para criar algo genuíno. Eu sou ateu da ideia de que é possível fragmentar as áreas de um filme para poder avaliá-lo. Esse é um pensamento imposto a nós por premiações estadunidenses que nada tem a ver com arte. Eu não diria que é por culpa das premiações, mas vem da forma necessária que as pessoas têm de querer simplificar aquilo que não tem que não há como dessimplificar. A gente vê isso em todas as áreas humanas, basicamente, por causa que, como eu não entendo, eu simplifico. Ao eu simplificar, eu pareço que eu entendo. É tornar o mundo um grão de arroz para que esse mundo fique pequeno, e isso é prejudicial por si, porque o mundo não é um grão de arroz, né? Então, mas poderia argumentar que as premiações amplificam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, Aranha Verso. Aranha Verso, quando ele ganhou o Oscar, eu falei, super merecido. Merecido é o caralho. Ilha dos Cachorros é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Absurdamente melhor. Recomendo. E adivinha, eu tinha assistido. Eu tinha assistido na época. Só que eu tava extasiado pela qualidade técnica. Aí veio Aranha Verso 2, veio Caras Malvados, veio o quanto eu fui percebendo que o quão pueril é essa nova forma de animação. Não porque ela é feia, mas ressignificando a minha percepção das reais qualidades de outros filmes. E por aí vai. É a complicação dos melhores. É o marketing da indústria. Não existe um filme ser bom em X e ruim em Y. É tudo sobre como o diretor consegue dialogar esses pontos. Irei dar 2 exemplos. Conclave foi indicado a várias categorias no Oscar e Não existe filme bom em X e ruim em Y? Existe sim. Existe sim. Existe sim. Existe sim. O que não existe é uma percepção mútua, né? De que, porque existe. Porque você não vai falar com o filme, por exemplo, que tem uma boa imagem, foi gravado com uma boa câmera, não tem uma boa câmera. Um filme que tem boas músicas, que não tem uma boas músicas. Agora, isso ser o suficiente para dizer se o filme é bom ou ruim, é impossível. Porque uma boa imagem não quer dizer um bom filme, uma boa cena de humor não quer dizer um bom filme. O filme ele não é os seus pedaços que funcionam, mas a sua totalidade. O que é mais comum, você vê isso, você vai no TikTok, você vai ver isso, que é pega um filme ruim, X, pega um filme X, coisa lá, aí você coloca lá a qualidade do filme. Como dizem que esse filme é ruim tendo essa cena? Pá, como se, aí coloca se brincar, a única cena minimamente inspirada no filme. E por aí vai. Então, como não se existe, né? Como não se existe o bom e ruim, ele poderia estar argumentando que não existe boa fotografia se a fotografia não está intercalada com a qualidade do filme. Então ela pode ser plasticamente bonita, mas como ela não se conecta com todas as cosmovisões do filme, não é uma boa fotografia. Verdade, pero no mútil, mas não tira ainda sim. Mas isso daí seria real se o filme não fosse uma fusão de arte. Então, você poderia ter, por exemplo, aquele clássico de trabalho de escola. Por exemplo, você poderia dizer que um trabalho de escola, vamos lá, o cara lá faz o desenho, desenha bem. Aí o cara fala pesquisa, não pesquisa bem, por aí vai. Então você poderia dizer que o trabalho não é bom, mas você consegue ver qualidade ali, exatamente porque são seres humanos, são almas diferentes, são técnicas diferentes, são conceitos diferentes, são diferenciações diferentes, são coisas que você vê. Você não consegue provar a existência, mas você vê a existência, porque senão, o ruim ao existir mataria a existência do próprio ruim. Ou seja, se não tivesse um que analítico dentro da construção do bom e do ruim, a existência do ruim mataria o ruim. Então não existiria o bom se a existência do ruim fosse real. Entendeu? Ponto. Ai, caraca, acho que aqui... Eu não consigo simplificar isso aqui mais do que eu simplifiquei agora não, tá? Não consigo. A possibilidade da existência é a prova da existência, mesmo que a existência por si não possa ser provada pela impossibilidade de esse algo existir, basicamente. adorado por muitos. Uma galera elogiou performances que realmente são boas, fotografia e etc. Só que quando dissecamos o filme, nada disso se mantém. Você lembra não que você disse que é impossibilidade porque você não consegue dissecar? Você não consegue dissecar. Você é impossível de dissecar o filme. Porque assim como o filme é o filme, você não consegue. É impossível dissecar. Você pode tentar dissecar. E o bom nasce dessa tentativa. Você não consegue dissecar o filme. Porque assim como o filme não é perfeito per se, você não é perfeito per se. Aí faltou essa congruência. Mas eu acho, como eu tô pausando muito, vamos contar um pouquinho aqui, porque eu acho que ele tá argumentando contra isso mesmo. Eu sou ateu da ideia de que é possível fragmentar as áreas de um filme para poder avaliá-lo. Esse é um pensamento imposto a nós por premiações estadunidenses que nada tem a ver com arte. É o marketing da indústria. Não existe um filme ser bom em X e ruim em Y. É tudo sobre como o diretor consegue dialogar esses pontos. Irei dar 2 exemplos. Conclave foi indicado a várias categorias no Oscar e adorado por muitos. Uma galera elogiou performances que realmente são boas, fotografia e etc. Só que quando dissecamos o filme, nada disso se mantém. Ele busca a grandiosidade com esses elementos, mas não consegue impor uma atmosfera crível com eles. É um Ou seja, o ruim é a fusão de arte, não a arte individual per se. Porque, por exemplo, você consegue pegar um filme e tirar o som. Assista um filme sem som, tira o som. Talvez você consiga.
Você pode assistir um filme só pela legenda. Você pode assistir um filme só pela imagem. Você pode pegar um filme e pegar um print do filme. Você consegue fazer isso. Então, você consegue pegar, porque a arte é per se, então cada aspecto de arte é um aspecto de arte per se, e fazer esse aspecto de arte per se funcionar. Por isso que existe livro, jogo, light novel, HQ e blá 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 blá. Mas como filme, que é a fusão de todas essas artes, ou até mesmo a exclusão intencional de alguma dessas áreas, você pode dizer que não funciona. Embalagem bonita disfarçada de cinema clássico para agradar uma turma da academia, só que o pico pretendido fica à mercê da técnica, e técnica não é a finalidade, ela é o meio, é o modo de fazer, mas não o resultado final. Muitos cineastas como Nolan, Villeneuve e o Scorsese nesse século não entendem isso, eles acham que decorar um filme Talvez o Nolan, talvez eu concorde, porque o bichinho é meio... Mas o Villeneuve, o Duna 2 foi melhor que o 1, né, mano? Mas é performático. Eles são bons diretores pra atingir o povão. Mesma coisa com o Tarantino. Você pega Tarantino, Villeneuve, qualquer diretor que tá na boca do povo e você compara com os grandes mesmo, você percebe que eles são medíocres. Mas talvez se você pega esses grandes diretores e coloca eles pra fazer o filme do Tarantino, eles não conseguiriam fazer, porque são intencionalidades diferentes. Porque, adivinha? O que a Marvel faz é arte. Assim como o que os grandes artistas fazem é arte. Ou seja, você fazer um filme que agrade 1.000, 1.000.000, 1 bilhão de pessoas é tão arte como você faz o mais belo filme individual, o mais belo e simplório filme. Ou seja, a beleza, nem que a gente parta da beleza da comunicação, da intencionalidade e da eficiência ou da ressignificação de signos, que é um dos maiores apelos da cultura pop. Que é exatamente a partir daquilo que é popular, né? Ou seja, existem aqueles diretores que são muito bons exatamente em conseguir fazer. Eu acho que o melhor deles, na minha opinião, é o Tarantino, mas me falta muita coisa, muita informação sobre cinema para fazer afirmações melhores. Porque mesmo que eu vejo filmes que o Tarantino e esse pessoalzinho nunca conseguiria fazer, o que eles fazem, com a eficiência que eles fazem, pro nicho de público que eles fazem, com os signos que eles trabalham e com a sensibilidade desse tipo de filme que eles fazem, até mesmo os melhores não conseguiriam fazer. Porque é quase como se, como a qualidade per se não existe, exatamente a própria qualidade da arte e da própria eficiência da alma não funcionaria. Ou seja, para ser medíocre, tem que ser muito bom. Que ser medíocre não é tão óbvio quanto até mesmo o que é bom ou ruim. Às vezes, fazendo um filme que eles consigam, por exemplo, a maior apelo para mim Tarantino é exatamente fazer isso. Filmes bons, profundos, poéticos, arte e pessoais, ao mesmo tempo que eles invocam os mais pueris de todos os signos comuns. Ou seja, esses são os apelos que você tem na própria indústria. É um dos motivos que tanto Marvel é arte, tanto pela necessidade causal, quanto que atingir o que eles fazem, mesmo que você tenha simplificadores de problemas de indústria, problemas de dinheiro, problemas do próprio capitalismo, problemas do desenvolvimento e com a adequação de público, não. Morte do senso crítico, acho que é morte do senso crítico que o pessoal chama, por causa desse tipo de obra de arte, que invoca muito pouco da alma humana, você ainda tem a própria qualidade per se de atingir a blockbuster, vamos dizer assim. Fazendo um filme que seja plástico é bom per se, assim como você fazer um filme que ele é o mais perene toque na alma, tem qualidade per se. Agora, o que você valora é diferente. E com grandes takes é o suficiente, contudo, realmente, no que pesa não são os enfeitamentos, e sim como a técnica casa com a proposta da imagem. Por outro lado, o fenômeno do Dario Argento parece uma grande bagunça, só que ela se sustenta porque o cineasta sabe onde enfatizar, ele sabe quais elementos explorar e como explorá-los. Onde eu quero chegar? Não tem como avaliar a técnica para separar as coisas quando até a técnica é refém de uma visão autoral. A técnica pode contar com... Não tem como fazer isso objetivamente, fato, mas você consegue ter aquele clássico de eu não preciso que os meus parâmetros funcionem para o mundo inteiro. Eu preciso que os meus parâmetros dentro da minha crítica, desde que ela seja ética, funcionem para mim. As minhas críticas, as minhas análises são muito mais pessoais, por incrível que pareça, respeitar. Vamos lá, pega as próprias técnicas de críticas literárias. Elas não são infalíveis. Tá cheio de gente que se diz crítico que faz besteira, escreve merda. Mas mesmo assim, a não corrupção não é a prova da inefetividade, da sua não existência. O que acaba acontecendo é exatamente que isso ser corruptível não quer dizer que isso não funciona. Não é uma prova da sua inutilidade, por exemplo. O que significa é que eu uso isso para X, Y e Z. O que parte é da sua funcionalidade e do seu utilitarismo dentro da arte. Os melhores recursos a ser porcamente utilizada. Filmes baratos e simples podem, no entanto, com muito pouco extrair algo magnífico e significativo. Além do mais, avaliar a técnica exigiria determinados conhecimentos, tanto em linguagem
Verdade. O próprio cinema marginal brasileiro é muito sobre isso. Muito sobre isso. Que é um dos motivos que o pessoal detesta tanto o mainstream. Porque o mainstream, ele mata a percepção do público daquilo que é mais pueril, daquilo que é mais belo, daquilo que é mais menos. Então, é como se você estivesse viciando o público através do mainstream a apenas grande orçamento, fazendo então o famoso monopólio da percepção individual de qualidade e de adequação. Porque existe uma lei, né? É que o pessoal fala que uma obra é para todos, mesmo que a obra não atinja a todos, né? Eu não concordo com isso, mas um fato é, todo mundo tem capacidade de gostar de tudo, mas nem todo mundo vai realmente querer, né, gostar de tudo. Ou seja, a própria ressignificação de gênero é um erro per se, mas ela é necessária pela própria utilidade que ele tem, mesmo que o gênero possa ser problemático e será problemático, ele é tão necessário quanto ele é problemático. Resumindo, ai cara, eu tô queimando neurônio hoje, viu? Isso aqui é muito complexo, eu não tô querendo ser chato. Vamos resolver aqui. Linguagem como da produção da obra, algo que eu acho que a maioria não tem e eu me incluo nessa. Dito tudo isso, esse vídeo é um convite a você argumentar seus gostos e parar de falar que gosta de filme, anime, mangá e série ruim. Sua visão é importante e pode levar outras pessoas a novas reflexões. Você tem um papel fundamental no revisionismo da sua obra favorita e por que não da obra que você mais odeia. Dessa forma eu encerro esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, afinal isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe nos comentários. Eu vou mostrar aqui então uma conversa que tive. Eu não sei nem ler, não vou nem ler não, porque realmente foi complexo. Tava aqui falando sobre Devil May Cry, tá aqui ó. O cara aqui ó, gostei muito da série, o personagem do Dante é muito bom. A Lady, apesar de ser um pouco chatinha, ainda gostei. Você fez um vídeo criticando, porque criticar a série tá no hype. O cara com baixo orçamento trouxeram várias cenas fora do ação e por isso que ficou top na Netflix por alguns dias. Aí o que eu escrevi realmente, as pessoas não sabem separar gosto de qualidade. E quando são confrontadas que gostaram de uma série ruim, se sentem pessoalmente atacadas e inferiorizadas, porque não sabem separar nem perceber que podem gostar de coisas ruins e medíocres, tanto que ninguém dá aspectos positivos da história, até porque se brincar, nem lembro. Esse é um dos motivos que eu não debato opinião nem gosto pessoal. Além de as pessoas tendem a se irritar e tentar defender a empresa bilionária só para não sentir o seu gosto atacado e inferiorizado. Solução: atacar os outros de oportunistas e mentirosos, até porque isso é mais provável que só talvez você gostou de algo que muitas pessoas não valoram. O famoso padrão de consumo. Limitado e infantil, mas fazer o que? É a vida. Esse vídeo tem cada pérola, quase 2 horas de argumento pós-criação, por os crianção não sentir e resumir o argumento limitado. Aí teve um cara aqui que ele deu um bom argumento. Aqui, ó. Mas para não ficar gigante, vou ler só as minhas respostas. Mais ou menos. Você não gosta de coisas ruins, mas das qualidades individuais que a obra tem. O quesito obra ruim é quando você pega uma obra onde ela tem muitos pontos ou poucos pontos são elevados por você porque calhou da obra bater nos seus gostos. Logo, se a obra tem 90% de coisas ruins e individualmente para você esses 10% salvam, isso é um mérito da obra ou um mérito da sua balança de gostos? Pergunta. Tá. Aí vocês pegam aqui o restinho porque eu verdadeiramente cansei. Li muito. Entendeu? Aí vocês complementam aqui com esse textinho aqui. Mesma coisa aqui com o MStudio. Vídeo bom. Vídeo bom, importante. É aquele clássico de... o mais importante é a discussão do que a valoração. Cansei. Espero ter sido claro aqui nesse sentido aqui. Se esses textinhos aqui, eles não ficaram tão claros aqui no que eu tava querendo dizer. A diferença de gosto, qualidade, que não são a mesma coisa enquanto estão podendo estar alinhados. Porque se você faz uma análise baseada no indivíduo, a verdade do indivíduo sempre vai ser a verdade do indivíduo. Se você parte de uma análise mais metafísica no sentido de estrutura social, como ele falou, cinema é coletivo, só que não, porque aquele único validador real, o único papel de verdade é o indivíduo. É aquele famoso você só é você porque você pensa, e você só é você quando você também não pensa. Então acaba tendo esse tipo de conexão. No final, é tudo baseado. Tudo baseado em você, ao mesmo tempo que você não é suficiente para se basear em tudo. É aquilo que eu falei. Muito obrigado e até o próximo vídeo.